Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando para vocês é o professor Renato. Estamos aqui gravando justamente a aula do nono ano sobre globalização, ok? Então a gente vai fazer uma espécie de revisão da aula passada e para a gente poder dar uma continuada no tema 2, que é globalização cultural, ok? Então vamos lá para a gente poder de fato cumprir esse assunto. Bom, a primeira ideia que a gente tem é justamente falar sobre o assunto que a gente viu na aula passada, globalização econômica. Então, a globalização econômica, justamente o processo de globalização, ele começou com o fim da Guerra Fria e o domínio dos Estados Unidos no mercado mundial. Então, durante o período de Guerra Fria, de 1945 até 1991, nós tínhamos dois grupos, né? O grupo capitalista e o grupo socialista. Esses dois grupos eles não se relacionavam, porque eles eram inimigos e eles disputavam o mercado. Então, acredita-se que não havia um mundo globalizado, mas sim um mundo bipolarizado, ou seja, ou você era aliado dos Estados Unidos e comprava produto dos Estados Unidos, ou você não comprava produto dos Estados Unidos e comprava produto da União Soviética. Você não poderia comprar produto dos dois países ao mesmo tempo. Então, o mundo não era globalizado, ok? Então, a ideia da globalização surge justamente quando a União Soviética tem o seu fim em 1991 e por seguinte, né, nós temos a nova ordem mundial com os Estados Unidos liderando o mundo, dominando de fato tudo aquilo que existia no mundo, ok? Então, lembre-se, globalização econômica começa com o fim da Guerra Fria e o domínio dos Estados Unidos no mundo globalizado, ok? Vamos avançar. Características da globalização. Isso daqui é bem interessante para todo mundo entender. Bom, o mundo globalizado está baseado em alguns princípios. Eu listei aqui 10 princípios básicos. O primeiro princípio deles é um mundo sem barreiras econômicas, ou seja, os países eles não podem criar barreiras para impedir que outros países vendam seus produtos ou outras empresas vendam seus produtos em determinado país. Então, por exemplo, o Brasil precisa estar aberto à vinda de várias empresas de diversos países do mundo para o nosso território. É lógico que isso daí precisa ser negociado, precisa de fato ser conversado, mas não existe uma restrição. Olha, nós barramos essa empresa porque nós não gostamos dela. Não. A empresa, se ela estiver toda legalizada, cumprir todas as ordenações mundiais, ela não pode ser barrada. Então, a globalização ela parte do princípio que não existe barreiras para impedir a venda de produtos em determinados lugares do mundo, ok? Vamos lá. Segundo, adoção de medidas liberais. Sim, o governo não vai interferir na economia, as empresas vão ser livres para produzir e isso vai gerar uma liberdade econômica, na qual as empresas determinam o mercado e não o governo, ok? Então o governo deixa de ter uma ação efetiva nesse momento e quem comanda de fato a globalização, quem baseia a globalização é justamente as empresas, ok? Terceiro, criação de um mercado global. Ou seja, se eu pegar um produto da LG, a LG é uma marca sul-coreana, então ela está vendendo produtos aqui no Brasil. Então ela tem a liberdade, ela domina o mercado global, ela não vende somente esse produto aqui no Brasil, ela vende em vários lugares, de vários continentes, em vários países. Isso é o mercado global, na qual eu posso vender meu produto em qualquer lugar do mundo, porque não tenho mais barreiras para impedir isso, beleza? Então, isso é um mercado global, lembre-se disso. Um produto que é lançado em qualquer lugar do mundo pode ser consumido em qualquer lugar do mundo, ok? Um exemplo clássico, Netflix. Netflix é um produto mundial, na qual eu posso consumir o Netflix, estou falando usar o Netflix, aqui na minha casa, sendo que a marca de um outro planeta, não, de um outro país que não é o meu de origem, beleza? Então eu posso fazer isso. Também o período de globalização é um período de inovação tecnológica a todo momento. Toda hora está surgindo um produto tecnológico com mais qualidade, com mais tecnologia, para poder suprir as necessidades do mercado. Então, lembre-se disso. Globalização
é o mercado se atualizando a todo momento. Novas tecnologias vão surgindo a todo momento e aquilo que você pensava que seria a tecnologia do futuro, amanhã já tá ultrapassada. Ok? Então, globalização envolve inovação, criação de produtos tecnológicos a todo momento. 5. Recuo dos estados, ou seja, o governo, os estados, eles não vão interferir no processo de globalização, a não ser para facilitar a globalização. Ele não pode prejudicar a globalização. Todo estado, todo governo que prejudica a globalização, ele tende a se isolar no mundo, ok? Porque quem domina o mundo são as empresas. Então, as empresas controlam o mundo. Lembre-se disso. Quem toma de conta do fluxo das interações feitas na globalização são as empresas. Integração econômica, ou seja, os países eles podem fazer acordos econômicos para facilitar a globalização. É por isso que a gente tem a União Europeia, que criou o euro lá na Europa. É por isso que a gente tem o NAFTA aqui na América do Norte. É por isso que a gente tem o Mercosul. É por isso que a gente tem o BRICS. Então, vários grupos econômicos para eles liberarem o mercado entre eles. Então, na Europa, existe um mercado comum na Europa. Então, a mesma moeda é utilizada em diversos países. Todos os integrantes da União Europeia usam a mesma moeda, que é o euro. Então, isso é uma forma de facilitar a globalização, ok? Velocidade de informação. Então, a informação é algo precioso. Então, precisa-se ter métodos para que a gente possa propagar as ideias da globalização. Então, a globalização mexe com empresas, mexe com produtos. Esses produtos precisam chegar muito rápido no mercado, porque senão outro produto pode chegar de uma qualidade até inferior e vender mais do que o seu, porque ele chegou primeiro no ouvido das pessoas, entendeu? Então, pense nisso. 9. Revolução nos transportes. Hoje é muito fácil você pegar um avião e sair do aeroporto que você quiser para qualquer lugar do mundo. Antigamente isso não era possível. Somente com o desenvolvimento dessas tecnologias de transporte foi possível que a gente conseguisse, de fato, encurtar o tempo de viagens. Isso facilita muito a comunicação entre os lugares, ok? E também a revolução dos meios de comunicação. Hoje você pode pegar seu celular, né? O meu celular está gravando aí, mas você pode pegar seu celular e mandar uma mensagem para uma pessoa que está lá no Japão e conversar com ela lá e trocar informações sem precisar ir no Japão. Então, os meios de comunicação eles facilitam também a propagação das ideias, dos produtos, das pessoas e, principalmente, ele faz com que as pessoas se interliguem, propagando assim um tipo de cultura específica para aquela pessoa. Então, hoje é muito fácil você pegar o celular e fazer tudo a partir do celular. Programar a sua vida, ligar a máquina de lavar, ligar a TV, ligar o ar-condicionado, ligar o seu computador, passar slide, ligar, né? Mandar mensagem no WhatsApp, postar no Instagram. Então, tudo isso facilitou a nossa comunicação com o mundo globalizado, ok? Então, essas são as características principais da globalização. Vamos falar aqui sobre empresas transnacionais ou empresas multinacionais. Antigamente, as empresas transnacionais eram chamadas de multinacionais. Hoje, elas são chamadas de transnacionais. Elas são as mesmas coisas, só que elas precisam, de fato, é preciso entender que antigamente se chamava multinacionais aquelas empresas que têm uma sede em um determinado país, mas que possuem outras lojas, outras filiais em outros países, em vários países. Por exemplo, a Samsung. A sede da Samsung é na Coreia do Sul, mas ela possui uma loja, uma montadora ou, sei lá, uma indústria no Brasil. E possui nos Estados Unidos, e possui na Inglaterra, e possui na França. Então, a gente consegue observar que as transnacionais são empresas, como tem aqui no slide, são empresas que atuam em diversos países, mas que possuem a sede em um só país, ok? Essas são as transnacionais. Bom, essas empresas recebem vantagem para se instalarem pelo mundo. Por exemplo, vamos supor que um país qualquer, o Brasil. Vamos supor que o Brasil, eu quero que a Samsung monte agora 30 lojas aqui no Brasil. E aí eu vou conversar com a Samsung e falo, olha, eu quero que vocês venham para cá e criem 30 lojas aqui para empregar o meu povo.
E aí a Samsung fala, olha, o que, que a gente vai ganhar em troca? Aí o governo fala, olha, se vocês vierem para cá, a gente vai diminuir os impostos para vocês, a gente vai cortar alguns impostos, a gente vai disponibilizar a matéria-prima para a fabricação do metal que vai cobrir o seu celular. Então, o governo vai dar o quê? Vantagens a essas empresas para que elas sejam atraídas e venham até o nosso país. Então, essas empresas transnacionais, para elas se instalarem em um país, elas precisam de vantagens. Porque se elas não tiverem vantagens, elas não vão se interessar em vir para o determinado país. Ok? Bom, essas empresas elas recebem menos impostos, como eu já havia falado para vocês. Elas recebem isenções fiscais, ou seja, a extinção de alguns impostos. Elas também possuem redução fiscal, que é justamente a diminuição dos impostos. E também ela pode produzir em escala global. Por exemplo, aqui, vamos supor que a gente trouxesse a Samsung para cá, para ela produzir para o mundo todo. Ela não ia produzir somente para o Brasil. Ela poderia vir para cá, porque aqui é mais barato de produzir, a mão de obra seria mais barata, aqui não é a mão de obra barata, mas se a mão de obra aqui fosse barata, ela viria para cá, porque ela ia gastar menos com mão de obra, ia vender produtos, ia ter mais lucro, porque ela ia vender os mesmos produtos com menos despesas, entendeu? Então, pode acontecer dessa forma também. O trabalho no mundo global. Bom, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala que o mundo globalizado está sempre se atualizando, se a pessoa achar que já estudou, que já terminou os estudos, ela vai ficar para trás e não vai arrumar emprego. Porque uma pessoa no mercado global, o trabalho no mercado global, ele precisa que a pessoa esteja diretamente se qualificando, se atualizando para poder suprir as necessidades do mercado. Então, uma pessoa que queira manter o seu emprego, ela precisa estar se atualizando para que ela não fique para trás e perca o seu emprego com uma pessoa que é qualificada. Então, a rotina de estudos, a continuidade dos estudos é importante. Aquela ideia de que eu terminei meus estudos é uma ideia estática, uma ideia que não traz benefício nenhum para a sua vida. Além do mais, vai te deixar para trás e vai te deixar desempregado. Então, como eu coloquei aqui, o mercado global requer dos candidatos a qualificação ampliada de conhecimentos e com processo de globalização. Então, o que a gente pode observar, pessoal? Então, a pessoa tem que se atualizar diretamente, a pessoa precisa estar atualizada para que ela possa, de fato, ficar no emprego que ela quer, ok? Então, ninguém sem qualificação vai ficar em emprego algum. Então, as pessoas precisam ter múltiplas funções, aprender várias coisas, conhecer vários idiomas, ter fluência em vários idiomas. Quanto mais o mundo fica globalizado, mais as interações entre pessoas de diversos países vão acontecer. Então, vai chegar um momento que vai ser obrigatório a gente falar a segunda língua. Vai ser obrigatório a gente falar o inglês. Ok? Porque o processo de globalização ele tende a intensificar ainda mais essas interações. É lógico que a globalização teve um grande problema agora, um grande baque, que é essa epidemia, essa pandemia, mas o processo de globalização, mesmo com a superação, mesmo com esse período de difícil, né, da pandemia, ele vai continuar, ok? Então, as pessoas precisam estar se atualizando diretamente para poder, de fato, se manter fiéis ao mercado, se manter firmes no mercado e não perder o seu emprego. Globalização e exclusão social. Bom, para a gente poder fazer parte do mundo globalizado, a gente precisa, às vezes, ter dinheiro para poder comprar um aparelho celular, para poder comprar uma televisão, para poder botar internet na nossa casa, para poder estar conectado, para poder se atualizar e fazer um curso que quer. Então você precisa de dinheiro para isso. E existem vários lugares do mundo que não conseguem, de fato, acompanhar essa velocidade da globalização e acabam ficando excluídos dos benefícios da globalização. Então, a globalização ela gera uma exclusão social, porque, querendo ou não, precisa-se de dinheiro para poder usufruir dos benefícios da globalização, ok? Então, muitas pessoas não têm esse contexto, como você pode observar nessa imagem aí, nessa charge,
que tem lá um estádio, né, todo bonito, construído pelo governo, enquanto essa criança está vivendo numa favela, ela está olhando para o estádio, quer assistir o jogo, mas ela não tem dinheiro para isso porque ela foi excluída socialmente. Porque a globalização tem esse problema também, ok? Não é só benefícios, mas também gera a exclusão social, pessoal. Então, como tem aqui, ó, ao mesmo tempo que a globalização nos aproxima de uma vida cheia de artifícios, ela também exclui várias pessoas dos benefícios. Então, é importante a gente ter essa noção. Globalização cultural. Hoje é muito comum, por exemplo, a gente pegar o nosso Instagram e ter lá um monte de blogueirinhas. Essas blogueirinhas, elas usam produtos que são de grandes marcas, que são de grandes empresas. Essas empresas usam essas blogueirinhas para criar uma espécie de indústria cultural, que é a chamada globalização cultural, na qual o que vai acontecer? Aquela prática daquela blogueirinha, você vai tentar copiar, e isso vai favorecer as empresas, ok? Então, é um jogo de... Por isso que você vê lá aquelas blogueirinhas, que muitas delas não tem nenhum... Muitas não tinham nem o que comer, por elas serem famosas, elas ganham produtos como celulares, né, de última geração, e fazem sorteios, como se elas fossem ricas e tudo mais. Mas, na verdade, elas estão sendo bancadas por várias empresas, e elas fazem isso na intenção de também se promover e ganhar produtos de forma de grátis, né? Porque elas acabam anunciando o produto de uma empresa, elas ganham o produto dessa empresa, a empresa tem uma visibilidade muito grande, as seguidoras daquela blogueirinha acabam sendo de fato, vamos dizer assim, influenciadas em consumir os produtos que ela está mostrando ali. Então, isso gera um ciclo vicioso. Então, a globalização cultural é justamente isso: criar costumes que vão ser utilizados no mundo todo. Como a gente tem aqui, ó, a globalização cultural ocorre através da intensificação das trocas culturais que os povos têm feito nessas últimas décadas, na qual ocorre o prevalecimento dos costumes dos países ricos sobre os menos favorecidos. Então acontece o seguinte, por exemplo, você vai se vestir como vamos supor aqui, a Taylor Swift, né? Taylor Swift, ou a Adele, ou então o Drake. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar o padrão que eles estão vindo lá dos Estados Unidos, de um país rico, né? A Adele é da Inglaterra, mas pensem como se fosse dos Estados Unidos. Você vai pegar o padrão utilizado por um país rico ou uma cultura local lá de um país pobre. Não, geralmente a cultura local vai ser engolida por esse padrão cultural que vem dos países ricos. Esse é o grande problema também da globalização, porque as culturas locais elas vão acabar sendo engolidas pelo processo de expansão da cultura mundial, entendeu? Então está sendo passado um modelo cultural, né? Um modelo cultural padronizado, e as pessoas vão acabar seguindo tudo isso, ok? Então é bom a gente ficar de fato idealizando isso, porque a globalização cultural é justamente isso. Eu vou utilizar elementos que grandes pessoas de diversos outros lugares estão usando. Então, a cultura de diversos lugares, o simples botãozinho de ligar aqui no Netflix, e eu vou apertar ele, isso daqui é um padrão que outras pessoas de outros lugares já usaram dessa forma. O meu controle poderia ser totalmente diferente desse, mas já veio padronizado. Então isso aqui é uma cultura. Para mim apertar o 9, vai estar sempre bem aqui o 9. Ok? Então isso daqui é um padrão cultural vindo de um outro país. Entendeu? Então sempre a cultura do país mais rico vai prevalecer sobre a dos países mais pobres. É lógico que existe exemplos de que a cultura local acaba persistindo, né? E isso é muito importante para a preservação da nossa história. E não só a nossa história, mas a história de diversos povos por diversas partes do mundo, ok? Vamos avançar. Essa globalização se dá pela disseminação dos novos meios de comunicação, seja através do Instagram, do Twitter, do WhatsApp, do Facebook, por aí vai.
Por exemplo, aí nós temos as redes sociais, né? Nós temos o blog, que quase ninguém usa. Eu uso bastante o Twitter, né? O Facebook eu também estou deixando de usar um pouquinho. O WhatsApp é o que eu mais uso. Eu não estou vendo nem o WhatsApp aí, mas deveria estar aí esse aplicativo. Mas eu gosto muito do Twitter, pessoal. Muito bom. É uma rede social muito top. Eu aconselho vocês a criarem uma conta no Twitter para ficar informado, ok? E também lá tem muitos haters, né? Então é o melhor lugar para você ver gente criticando os outros. Bom, a mídia e a indústria cultural. Então, como eu já falei para vocês, quando tem um cara, eu botei aqui o exemplo do Drake, eu tirei o print aqui da conta dele no Instagram e eu vi que ele tem 65 milhões, aliás, 66 milhões de seguidores. Então, se esse cara, por exemplo, fazer uma live ou então fazer um stories com um celular da Samsung, que a Samsung deu para ele, olha Drake, faz aí um comercial, faz aí um vídeo falando uma coisa pessoal aí, fazendo uma coisa do teu dia a dia e, sei lá, mostra o celular. Na hora que ele mostra o celular, sei lá, eu sei que não todos os 66 milhões de seguidores dele não vão olhar, mas se 10% olhar, já são 10 milhões de pessoas. Imagine uma empresa vender 10 milhões de celulares. Então, o que acontece? A mídia atual ela está usando justamente as pessoas famosas para poder divulgar os seus produtos. Então, as empresas elas acabam fazendo isso, como é o caso das blogueirinhas que eu falei para vocês. Então, eu até botei o exemplo aqui, ó, as grandes empresas geram conteúdo na mídia para propagar seus produtos, ok? Então, elas fazem propaganda dos seus produtos. Muitas das vezes, elas não fazem pelo seu perfil oficial, elas contratam uma pessoa famosa para poder divulgar o seu produto na rede social da pessoa famosa. Então, isso acontece muito, pessoal. Exemplo. Vamos supor que o cantor Drake aparece nos stories, se não for assim o nome dele, me desculpe. Aparece nos stories usando o novo celular da Samsung. Ele possui mais de 60 milhões de seguidores. A mídia dele vai impulsionar a venda daquele celular. Então as empresas elas observam isso, que pessoas famosas acabam impulsionando a venda dos seus produtos e por isso elas patrocinam essas pessoas. Então, por isso que muitas dessas blogueirinhas, elas nem precisam comprar os seus celulares, porque elas acabam ganhando e ganham ainda mais para anunciar os seus produtos, ok? Desigualdades no acesso aos meios de comunicação. A gente já viu isso daqui, que a globalização ela acaba excluindo as pessoas, então provavelmente haverá desigualdade no acesso aos meios de comunicação. Então, você pode observar aí nesse mapazinho que a África está bem clarinha aí. Então, quanto mais escuro, quanto mais acesso tem nos meios de comunicação. Quanto mais claro nesse mapa aí que vocês estão podendo observar, menos acesso tem nos meios de comunicação. Então, o que a gente pode observar aí é que os meios de comunicação, eles não atendem a todas as pessoas do mundo, porque tem pessoas que não têm condição nem de comprar um prato de comida. Imagine comprar um aparelho celular ou ter internet em casa. Então, por isso que a gente tem aí, ó, porcentagem de jovens de 15 a 24 anos com acesso à internet. Só jovens, viu? Então você vê Estados Unidos, Rússia, o Brasil aqui com muitos acessos. Já o continente africano já é um pouquinho diferente. Você vê aí que está mais claro, ou seja, menos pessoas estão usando. Ok? Deu para compreender isso aí? Vamos avançar então, beleza? Sociedade de consumo. Então, a todo momento a galera está querendo vender produtos para você. Então, você, por exemplo, quer comprar um celular, você só está pesquisando o celular, você nem quer ainda o celular, nem tem dinheiro para comprar ainda o celular. E aí você vai e entra no site lá da Americanas ou do Magazine Luiza e você vai lá e pesquisa um celular que você quer, sei lá, o iPhone XR. Então eu quero o iPhone XR. Aí eu pesquisei lá, vi o preço. Aí eu falei assim, não, tá vendo aqui quanto é que é o preço? Aí você fecha o aplicativo da loja. Quando você abre sua rede social, seu Instagram, o seu Facebook ou o seu Twitter, uma das primeiras coisas que vai aparecer é o quê? O mesmo celular que você viu com um preço
um pouquinho mais atrativo, mais reduzido, com um preço abaixo daquilo que você viu, e você fica já impulsionado para poder comprar aquele celular. É justamente a sociedade de consumo. A sociedade está a todo momento sendo estimulada a consumir produtos. Por exemplo, eu compro o iPhone XR nesse ano. No próximo ano eu já quero ter um melhor do que esse que eu tenho, porque a sociedade faz com que eu me acostume a ter sempre o produto novo, porque eu estou acostumado a consumir produtos novos. Mesmo que a gente não tenha condição, a gente fica naquela vontade. Isso é uma mágica da sociedade de consumo, pessoal. Então isso acontece. Por isso que a gente vê aí a todo momento promoção, liquidação, oferta, pague 2, leve 1, desconto de 30%. As pessoas saindo, comprando aquilo que não precisa, mais do que precisa, ou então sendo enganados por propagandas enganosas, por exemplo, Black Friday, né? Da Casa Bahia, tudo pela metade do dobro, né? Esse aqui é um exemplo básico. Então, atualmente a globalização faz com que a gente seja estimulado a consumir, porque as empresas dependem disso. A cultura globalizada. Então, a cultura globalizada tende a levar a sociedade a uma padronização dos costumes, que é o grande perigo dessa globalização, é a extinção das culturas tradicionais. Eu já falei isso daqui para vocês agora. Então, cultura globalizada é justamente aqueles padrões que a gente vai repetindo, que a gente vê numa série, que a gente vê num filme, que a gente vê numa pessoa famosa que a gente gosta, que a gente vê, por exemplo, num cantor que a gente gosta de ouvir. Então, aquilo ali a gente tenta reproduzir. E isso vai criando uma espécie de padronização, porque essas pessoas não são seguidas somente por uma pessoa, são por várias. E isso pode gerar o quê? Uma padronização dos costumes. E isso pode gerar o fim das culturas tradicionais. Ok, pessoal? Como a gente tem aqui, ó. Antes da globalização, o índio chegava feliz, trazendo comida para sua esposa. Depois da globalização, o índio está mexendo no celular e não está mais nem aí para sua esposa. Então essa charge aqui, essa tirinha aqui, ela é uma tirinha para a gente poder refletir. Porque a globalização ela tem os seus benefícios. Ela aproxima as pessoas, aproxima as ideias, facilita a comunicação, mas ao mesmo tempo também ela nos expõe a vários perigos, por exemplo, de criar ideias líquidas, de transformar, como Bauman falava, nas sociedades líquidas, que nada dura, nada é feito para durar, tudo se modifica muito fácil, os sentimentos são líquidos, a todo momento a gente está mudando o nosso pensamento. Então, não que mudar o pensamento seja ruim, mas a gente acaba não tendo uma ideia fixa, ok? Isso também, para algumas pessoas, é prejudicial. Então, essa aqui foi a nossa aula de globalização econômica e globalização cultural. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês perguntam lá na live que a gente vai poder tirar as dúvidas de vocês, ok? A nossa live vai começar a partir das 5 horas da tarde, ok? É nóis, pessoal. Valeu!